E aí, pessoal, tudo sussa. Preparados para mais uma imersão aqui no Deep Dive. Oh, vai lá. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, pra ser sincero, me deixou de cabelo em pé quando eu comecei a pesquisar. Que isso, hein? Já tá com medo antes de começar? Ah, um pouquinho, vai. É que a gente vai falar de física quântica, sabe? Aquela coisa toda de partículas, átomos, energia. E pra complicar, a gente vai misturar isso com o espiritismo. Nossa, essa mistura é inusitada mesmo. Mas por que te deixou de cabelo em pé? Porque quando eu comecei a ler os artigos e textos sobre o assunto, eu vi que tem muita gente tentando juntar as duas coisas, sabe? Dizendo que a física quântica meio que prova as ideias do espiritismo. Sei. É tipo, os espíritos são feitos de energia quântica e coisas do tipo, né? Isso. E aí eu comecei a me perguntar, o que tem de real nessa história? Será que existe mesmo alguma ligação forte entre a física quântica e o espiritismo? Ou será que é só um monte de gente misturando as coisas sem pé nem cabeça? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. E para a gente tentar responder, a gente mergulhou de cabeça em vários materiais que exploram esse tema. A gente leu artigos, livros, assistiu palestras. E a gente vai tentar desvendar esse mistério junto com você que está aí nos ouvindo. A gente vai mostrar os pontos que parecem se conectar, mas também as diferenças importantes entre a ciência e o espiritismo. Nosso objetivo é te dar as ferramentas para você formar sua própria opinião sobre essa relação tão intrigante. Então vamos lá. Para começar, a física quântica é uma área da ciência que estuda o mundo das partículas subatômicas, ou seja, as partes mais pequenininhas que formam tudo que a gente conhece. É o zoológico das partículas com quarks, leptons, bósons, um monte de nomes estranhos. E o mais legal da física quântica é que ela mostra que esse mundo microscópico se comporta de um jeito completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. É um mundo onde as coisas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, onde a energia se comporta como onda e como partícula. É tipo um universo paralelo dentro do nosso próprio universo. E essa quebra de paradigma do que a gente considera como realidade é um dos pontos que mais chama a atenção de quem tenta conectar a física quântica com o espiritismo. Ah, entendi. Porque o espiritismo também fala de uma realidade que vai além do que a gente consegue ver e tocar, né? Dos espíritos de outras dimensões. Exato. E aí, alguns espíritas veem na física quântica uma espécie de confirmação científica de algumas ideias do espiritismo. Tipo, se a ciência está dizendo que a realidade é mais complexa do que a gente pensava, então talvez o espiritismo também faça sentido. Mais ou menos isso. Né? Mas será que essa conexão é realmente tão forte assim? Vamos analisar os pontos de contato. Beleza. Então me fala aí. Quais são as ideias da física quântica que mais chamam a atenção dos espíritas? Um dos conceitos mais citados é o da não materialidade da realidade. A física quântica mostra que no nível subatômico as coisas não são tão sólidas como a gente imagina. É tipo, a gente pensa que uma cadeira é uma cadeira, né? Mas na verdade ela é formada por um monte de partículas que ficam zanzando por aí. Isso. As partículas subatômicas não são bolinhas definidas, elas têm um comportamento dual. Ora se comportam como onda, ora como partícula, dependendo da forma como interagem. E o que isso tem a ver com espiritismo? Bom, o espiritismo acredita na existência de uma realidade espiritual, que não é material como a gente conhece. Então, alguns espíritas veem nessa não materialidade da física quântica uma espécie de paralelo com a ideia de que a realidade última vai além do mundo físico. Tipo, se física quântica está mostrando que até a matéria é mais energia do que matéria, então faz sentido que exista uma realidade espiritual feita de pura energia. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Interessante. Mas e a história da consciência do observador? Essa eu sempre achei muito doida. Ah, essa é das boas. A física quântica tem experimentos que mostram que o simples ato de observar um sistema quântico pode influenciar o resultado do experimento. Tipo, se você tá olhando, a partícula faz uma coisa, se você não tá olhando, ela faz outra coisa. É quase isso. O experimento da dupla fenda é um exemplo clássico. Dependendo de como você observa as partículas passando pelas fendas, elas se comportam como onda ou como partícula. É como se a partícula soubesse que está sendo observada. Que loucura. E aí alguns espíritas associam essa ideia com a importância do pensamento e da intenção no espiritismo. Ah, entendi. Porque o espiritismo fala que a gente pode influenciar a realidade com o nosso pensamento, com a nossa energia. Exatamente. E aí essa influência do observador na física quântica seria uma espécie de prova científica de que a mente humana tem poder sobre matéria. Essa conexão é bem profunda. Mas me explica uma coisa. O que é esse tal de emaranhamento quântico que eu sempre ouço falar? O emaranhamento quântico é um dos fenômenos mais bizarros e fascinantes da física quântica. É como se duas partículas ficassem conectadas de um jeito mágico, mesmo estando separadas por distâncias enormes. Tipo, uma tá aqui no Brasil e a outra lá na China, mas elas continuam ligadas.
Isso. E o mais doido é que, se você mexer em uma das partículas, a outra reage instantaneamente, não importa a distância. Caramba, é tipo telepatia quântica. É uma boa analogia. E alguns espíritas veem nesse emaranhamento quântico uma espécie de reflexo da interconexão entre todos os seres do universo. Tipo, a gente está tudo ligado por uma rede de energia invisível. E o emaranhamento quântico seria uma prova disso. É essa a ideia que alguns espíritas defendem. Mas, como eu já falou antes, é preciso ter cuidado para não misturar as coisas sem critério. Então, apesar de existirem esses pontos de contato, a gente não pode sair por aí dizendo que a física quântica prova o espiritismo. Exatamente. Uhum. A gente precisa ter em mente que são áreas distintas, com métodos de pesquisa diferentes. Beleza, vamos falar então das diferenças. Qual é o principal problema em tentar usar a física quântica para provar o espiritismo? A física quântica é uma ciência que se baseia no método científico, ou seja, em experimentos controlados, dados, análises. É tipo, você faz um experimento, anota os resultados, repete o experimento várias vezes para ver se dá o mesmo resultado. Isso. E a partir daí você tenta formular teorias que expliquem o que você observou. E o espiritismo, como é que ele funciona? O espiritismo se baseia principalmente na mediunidade, que é a capacidade de algumas pessoas se comunicarem com os espíritos. Ah, tá. E aí que tá a diferença, né? Porque a mediunidade não é algo que você possa controlar num laboratório, como um experimento de física. Exato. E essa é uma das principais críticas que os cientistas fazem ao espiritismo. A falta de rigor científico. Porque não tem como você repetir um contato mediúnico várias vezes para ver se o espírito fala a mesma coisa, né? A mediunidade é influenciada por vários fatores, como a sensibilidade do médium, o ambiente, a intenção dos espíritos. Então, para a ciência, o espiritismo ainda não se encaixa nos critérios de uma ciência tradicional. Isso. E por isso, muitos cientistas são céticos em relação à ideia de que a física quântica possa validar o espiritismo. Mas, e do lado do espiritismo, como é que eles encaram essa crítica? Dentro do movimento espírita existem diferentes visões sobre essa relação com a ciência. Ah, entendi. Nem todos os espíritas concordam que a física quântica é a chave para entender o espiritismo. Exatamente. Tem uma galera que acha que a física quântica pode ajudar a explicar alguns fenômenos espíritas, mas tem outra galera que prefere manter uma certa distância entre as duas áreas. E qual é o argumento dessa galera que prefere manter a distância? Eles acreditam que o espiritismo tem sua própria metodologia de pesquisa, baseada na observação dos fenômenos mediúnicos e na análise das mensagens dos espíritos. Tipo, eles não precisam da física quântica para validar o que eles já observam na prática. Isso. Eles reconhecem que a física quântica é uma ciência importante, mas acreditam que o espiritismo tem seu próprio caminho de conhecimento. E essa galera mais cautelosa do espiritismo, eles também criticam essa tentativa de usar a física quântica para provar o espiritismo. Sim, eles alertam para o perigo de fazer conexões superficiais entre as duas áreas. Eles argumentam que é preciso ter muito cuidado para não cair na pseudociência, que é quando você usa conceitos científicos de forma distorcida para tentar justificar ideias que não têm base científica. Tipo, pegar um conceito da física quântica fora de contexto e usar para dizer que os espíritos são feitos de bósons de Higgs. Exatamente. Essa galera mais rigorosa do espiritismo defende que qualquer tentativa de conectar o espiritismo com a física quântica precisa ser feita com muita responsabilidade, sem forçar as coisas. Faz sentido. E você mencionou antes que o próprio Allan Kardec, o codificador do espiritismo, era bem cuidadoso com essa relação com a ciência, né? Sim. Kardec sempre defendeu que o espiritismo deveria ser estudado com o mesmo rigor que qualquer outra ciência, mas ele também reconhecia as limitações da ciência da época dele. Então, Kardec não era contra a ciência. Ele só achava que a ciência ainda não estava pronta para estudar os fenômenos espíritas. É mais ou menos isso. Kardec acreditava que, com o tempo, a ciência evoluiria e chegaria a um ponto em que seria capaz de entender e explicar os fenômenos espíritas. E será que já chegamos nesse ponto? A física quântica seria a chave que Kardec estava esperando. Essa é a grande questão. Alguns espíritas acreditam que sim, que a física quântica está abrindo caminho para uma compreensão mais profunda da realidade espiritual. Mas, como a gente viu, a maioria dos cientistas ainda é bem cética em relação a essa conexão, né? A ciência é, por natureza, cética. Ela exige evidências, provas. Então, enquanto não tivermos provas concretas que liguem a física quântica ao espiritismo, essa discussão vai continuar no campo das hipóteses e das especulações. É isso aí. E talvez essa seja a beleza da coisa toda. A gente continuar pesquisando, buscando, questionando. E você que está nos ouvindo, o que você acha de tudo isso? Será que a física quântica e o espiritismo têm algo a ver? A gente deu algumas ferramentas para você começar a pensar sobre esse tema tão complexo. Leia, pesquise, converse com outras pessoas
e forme sua própria opinião. E lembre-se, o mais importante é a gente manter a mente aberta, mas sem perder o senso crítico. É isso aí. A gente se vê na próxima imersão aqui no Deep Dive. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.